Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Esta aula trata-se de um complemento às aulas de isomeria através de resolução de exercícios. E vocês vão receber uma lista de exercícios para vocês praticarem. Em primeiro lugar, nós temos quantos isômeros estruturais ou constitucionais ou planos têm a fórmula molecular C4H8? Apresente suas fórmulas estruturais e seus nomes oficiais ou usuais, o que você souber. Bem, pessoal, nós não vamos considerar isômeros espaciais neste exercício. Lembre que C4H8 obedece à fórmula geral CnH2n. Isso significa que há uma dupla ligação ou um ciclo. Bem, com dupla ligação e cadeia aberta, nós podemos fazer o but1-eno, mudando a dupla de lugar o but2-eno. Não vai querer colocar a dupla aqui que você vai fazer o but1-eno, que é igual esse aqui, só que invertido. E agora o que eu posso fazer é ramificar a cadeia. Ramificando a cadeia, eu posso ter o 2-metilprópio-eno. Muitas vezes se escreve só metilpropeno, porque não tem outro metilpropeno, tá? Tanto faz a dupla estar aqui ou aqui, ela vai estar sempre no carbono 1, porque eu numero a partir da dupla quando não há grupo funcional. Ela vai estar sempre no 1 e o substituinte não pode estar na ponta da cadeia, senão ele faz parte da cadeia principal. Com ciclo, nós temos o ciclo butano, ou ainda podemos fazer um ciclo e uma ramificação, que é o caso do metilciclopropano. Então, isômeros planos ou estruturais, nós temos 5. No segundo, nós temos, escreva as fórmulas estruturais e os nomes dos 3 isômeros que se obtêm quando se substitui 3 átomos de hidrogênio do benzeno por 3 átomos de cloro. Bem, então nós temos o benzeno, ele tem 6 átomos de hidrogênio originalmente, mas eu estou tirando 3 átomos de hidrogênio para substituí-los por 3 átomos de cloro. Eu obtive o 1,2,3 triclorobenzeno. Posso mudar de posição, por exemplo, tirando aqui, coloquei aqui embaixo. Agora eu tenho o... Veja bem, a regra dos menores números. Eu não vou começar daqui, por exemplo, e rodar para cá, porque ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Este átomo de cloro no carbono 5. Então é 1, 2, 3, 4. Menor número. 1, 2, 4 triclorobenzeno. E eu ainda posso fazer uma molécula bem bonitinha, simétrica. O 1,3,5 triclorobenzeno. Novamente, o aluno pode pecar por excesso, é o que geralmente acontece. E ele escreve a molécula de outro jeito e fala, puxa, encontrei um novo isômero. Não, gire mentalmente a molécula, você vai ver que é a mesma molécula com uma pequena rotação. Este se trata igualmente do 1,2,4, 1,2,4 triclorobenzeno. Então você só conseguiu fazer mesmo 3 isômeros. São dados 3 pontos de ebulição referente aos 3 isômeros citados no exercício anterior. Relacione-os a cada isômero encontrado. 208 graus Celsius, 213 e 218 graus Celsius. Qual desses pontos de ebulição corresponde a cada um daqueles isômeros? Bem, todas essas moléculas são planas porque todos os átomos de carbono têm geometria trigonal plana. Isso facilita bastante a determinação do vetor resultante. Aqui eu coloquei 3 vetores referentes à ligação carbono-cloro, que é polar, o cloro é mais eletronegativo. E veja que você tem 3 vetores dispostos nos vértices de um triângulo equilátero, e isso conduz a resultante zero. Dá uma olhada lá na nossa aula de polaridade e forças intermoleculares, que você vai ver que eu dei 3 casos que o aluno do ensino médio de química tem que saber.
onde o vetor resultante dá zero e esse é um deles. E quando eu escrevo os vetores da ligação carbono-hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, nós obtemos a mesma configuração. 3 vetores de mesmo módulo, dirigidos para o centro ou do centro para os vértices, tanto faz, com resultante zero. Então, a resultante dos dois, dos vermelhinhos e dos azuisinhos, dão zero. Esta molécula é apolar. Lembra, a molécula polar tem menor ponto de ebulição que molécula polar, e molécula polar tem menor ponto de ebulição do que aquelas que têm hidrogênio ligado a FON, que vão levar a ligações de hidrogênio, que são as mais fortes dentre as ligações intermoleculares. Aqui nós temos o 1,2,3-triclorobenzeno. Aqui a gente observa que vai ter um enorme vetor para cima, porque todos os vetores têm componentes verticais para cima. Os componentes horizontais se anulam, veja que o componente horizontal aqui anula esse anula esse. Então vamos pegar um componente vertical, por exemplo este, do carbono cloro. Vou pegar mais um, porque além desta ligação tem esta aqui. Agora eu vou pegar esse aqui e colocar ali. Agora eu vou pegar componente vertical da ligação do vetor dipolo da ligação CH. Passa para lá, nós vamos fazer a soma vetorial. Vamos fazer outra igual, porque eu tenho uma aqui e a outra ali, né? Soma mais um aqui. Somou. E ainda eu tenho este outro vetor da ligação CH. A soma vai ser um enorme vetorzão para cima. Esta molécula é polar, com momento dipolo resultante diferente de zero. E no caso do 1,2,4-triclorobenzeno, é um pouco difícil comparar, mas usa a intuição, usa a tua inteligência. Aqui não teve nenhum caso de anular componente vertical. Aqui de cara, este anula este. Mesma direção e módulo, sentidos opostos. Este anula este. Pelo mesmo caso. Então eu vou ter dois vetores para somar apenas. Eu vou ter uma resultante diferente de zero, mas seguramente não é tão grande quanto a outra. E momento dipolo resultante diferente de zero leva a moléculas polares. Portanto, a molécula apolar vai se ligar por dipolos instantâneos, forças de London, vai ter a menor temperatura de ebulição. A molécula mais polar vai ter o maior ponto de ebulição. E aquela que tem polaridade intermediária vai ter ponto de ebulição igualmente intermediário. Quantos isômeros há com fórmula C5H12? Escreva suas fórmulas e nomes. Lembrando que C5H12 obedece à fórmula CnH2n mais 2. Vale dizer, trata-se de um alcano, tem ligações simples. Não vai poder colocar dupla, não vai poder fazer ciclo, porque para isso você tem que tirar 2 átomos de hidrogênio. E não vai ficar isômero. E dos 2 isômeros encontrados, o de menor ponto de ebulição ferve a 10 graus Celsius e o de maior a 36 graus Celsius. Quais são eles? E explique. Então, o primeiro deles, eu vou fazer com cadeia não ramificada, às vezes chamada de cadeia normal ou linear. Eu vou ter o pentano. Como não posso colocar dupla ou fazer ciclo, vou fazer uma ramificação. Então, eu posso ter também o 2-metilbutano com a mesma fórmula C5H12. E, finalmente, posso fazer 2 ramificações e eu tenho 2,2-dimetilpropano. E quanto aos pontos de ebulição? Quando você vai comparar ponto de ebulição, você sempre vai analisar na seguinte ordem. 1. Quem tem a força intermolecular mais intensa. Ligação de hidrogênio é mais forte que dipolo-dipolo, é mais forte que dipolo instantâneo, ou forças de London. Segundo lugar, você vai comparar os tamanhos, ou às vezes se dá as massas moleculares nos vestibulares. A molécula com maior tamanho tem maior ponto de ebulição.
E em terceiro lugar, a ramificação. Isso tem lá na nossa apostilinha de forças intermoleculares, mas eu quero discutir com vocês aqui. Força intermolecular, todas elas têm carbono com ligantes iguais, então são apolares. Você não vai ficar calculando o vetor. Cada carbono aqui é tetraédrico, essas moléculas são todas espaciais, tridimensionais, melhor dizendo. Você vai desenhar flecha para todo lado, vai achar que está no meio de uma guerra de índios e você não vai achar o vetor resultante. Os químicos mesmo usam regras. Tem carbono, ligantes todos iguais, todos hidrogênios, é apolar. Se são todos apolares, todos fazem dipolo instantâneo. Vamos ver o tamanho. Bem, são isômeros, todas têm o mesmo tamanho. Então nós temos que comparar a ramificação. A molécula menos ramificada, o que vai acontecer com ela? O dipolo instantâneo ocorre com um deslocamento temporário do elétron que vai causar uma pequena carga positiva, uma pequena carga negativa. Esse elétron vai vir para cá, ele empurra este outro elétron para lá, que empurra este para lá, e nós vamos ter a molécula toda polarizada. Associando cor azul às regiões positivas e vermelhas às negativas, você teria algo assim. Para a molécula mais ramificada, eu esqueci de falar, eu estou usando uma outra molécula, moléculas maiores com 8 átomos de carbono, porque dá para exemplificar melhor. Mas vai acontecer a mesma coisa, vai ter algum salto de elétron daqui para cá ou daqui para lá, criando dipolos, como o nome mesmo diz, temporário e instantâneo. Em ambos os casos é durante um pequeno intervalo de tempo. O problema é quando uma molécula vai se ligar à outra para atingir o estado líquido ou sólido. No caso da molécula menos ramificada, ela vai trocar várias forças. Positivo com negativo, negativo com positivo, positivo com negativo, negativo com positivo, etc. Já uma molécula mais ramificada vai ter uma superfície de contato menor. Aqui, na melhor das hipóteses, eu achei essa aqui, ó, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. Então, quanto menos ramificada é a molécula, ela vai trocar mais dipolos temporários com sua vizinha. E o ponto de ebulição vai ser maior para as menos ramificadas. Portanto, a mais ramificada, o 2,2-dimetilpropano, é aquela que vai ferver a 10 graus Celsius, enquanto que o pentano vai ter o maior ponto de ebulição, 36 graus Celsius. Exercício 5. Identifique com nome e fórmula todos os isômeros com fórmula C3H4Cl2. Claro, identifique com fórmula estrutural. Você não vai conseguir escrever nenhum isômero com ligações simples. Porque se colocar uma ligação simples entre os átomos de carbono, tem que colocar 2 hidrogênios e vai ficar H6Cl2. Não vai ser isômero com essa fórmula. Então nós podemos fazer o 1,1-dicloroprop-1-eno, 1,2. 1,2-dicloroprop-1-eno. Eu tenho 2,3-dicloroprop-1-eno. O 3,3-dicloroprop-1-eno, lembra que a dupla tem precedência, não vai chamar de 1,1, porque eu já comecei a numerar a partir da esquerda, quando eu dei nome para a cadeia de carbonos, e o 1,3-dicloroprop-1-eno. Além disso, nós temos os isômeros cis e trans. Por quê? Em ambos os carbonos da dupla, os grupos são diferentes. Em ambos os carbonos da dupla, os grupos são diferentes. Esse é diferente deste. E no 1,3-dicloroprop-1-eno igualmente. Grupos diferentes. O grupo aqui é tudo isso aqui. É diferente de H. Vai ter isomeria cis-trans. Escrevendo a forma estrutural reta, assim não dá para saber quem é cis, quem é trans, mas isso não foi perguntado, não se pediu para se representar. Vou contar isômeros. Ó como é que conta errado. 1, 2, 3, 4. Está errado. Outro jeito de contar errado. 1, 2, 3, 4. Não. Aqui eu tenho 2 isômeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 isômeros, sem contar os cíclicos. Para os ciclos, nós temos o 1,1-diclorociclopropano, 1,2-diclorociclopropano cis e 1,2-diclorociclopropano trans. Mas os seus problemas não acabaram, porque esta molécula é simétrica. Eu posso cortar aqui esses 2 cloros no meio, cortar esse triângulo no meio e ficar tudo igualzinho, o lado esquerdo e o direito. O cis 1,2-dicloropropano também é simétrico, o lado esquerdo igual ao direito. Mas os seus problemas não acabaram, porque o trans 1,2-dicloropropano não é simétrico. Você tenta cortar no meio, um átomo de cloro ficar para cima, outro para baixo. Do jeito que você quiser cortar, você vai ver que não vai ter 2 metades iguais. Colocando-se a molécula na frente do espelho, você vai ver que, enquanto esta molécula tem o CH2 voltado para você, a outra molécula tem o CH2 em lado oposto. Essas moléculas não são iguais, não são sobreponíveis. Aqui numa outra imagem, um deles é destrógero, o outro levógero. Qual é qual não dá para saber, só colocando no aparelho, no polarímetro e se medindo a rotação do plano da luz polarizada. E aqui, se você girar a molécula de forma que o bico do CH2 fique para o mesmo lado do outro bico do CH2, você vai ver que um átomo de cloro fica para a esquerda, enquanto que o outro átomo de cloro fica para a direita, e realmente são 2 moléculas diferentes. Então, no total, nós temos 11 isômeros com aquela porcariazinha de fórmula C3H4Cl2. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.